Olá, pessoal. Eu me chamo Dilmara Blinski, sou psicóloga e trabalho no RH Nossa. O processo seletivo, ele pode ocorrer de várias maneiras. Uma entrevista individual, ela pode ter a duração de 30 minutos a 1 hora. A entrevista individual de um processo seletivo, você tem a oportunidade de vender o seu talento. O objetivo da entrevista individual é obter do candidato informações complementares que não foram reveladas por ele nos momentos anteriores. A entrevista individual, ela pode ocorrer tanto presencial, onde o candidato ele vai se deslocar até o RH ou até a empresa. Ela pode também ocorrer online, onde o candidato ele vai fazer a entrevista da sua casa. Vai precisar ter uma boa internet, uma câmera que funcione, e ela pode ser feita através de algumas ferramentas que auxilia hoje o processo de recrutamento e seleção, como por exemplo, ela pode ser feita através de vídeo do WhatsApp, pode ser feita através do Google Meet, Skype, Teams, Zoom, entre outros. Uma dica para fazer entrevista online é escolher um equipamento que funcione bem, selecionar um local adequado e sempre olhar diretamente para a câmera. Também pode ser uma entrevista coletiva. A entrevista coletiva de emprego é um formato de avaliação realizada em grupo. A entrevista em um grupo é uma estratégia de processos seletivos onde os recrutadores entrevistam vários candidatos ao mesmo tempo para economizar tempo. É mais comum em processos de volumes, vagas operacionais. Por exemplo, uma grande empresa abre um processo seletivo para a contratação de 200 vagas para início imediato. Desta forma, fica mais fácil fazer o processo seletivo em grupo. Quando você for participar de um processo seletivo em grupo, procure reservar no mínimo 3 horas para você conseguir fazer o processo seletivo com tranquilidade. Para alguns processos seletivos, é necessário a aplicação de testes psicológicos. Esses testes, eles devem ser aplicados por profissionais de psicologia. Os testes mais comuns aplicados são palográfico, o AC e o MAPA. O palográfico é um tipo de teste de personalidade que mede características comportamentais via as técnicas gráficas. É considerado um teste expressivo, pois analisa o tipo de resposta dado ao candidato quando focado em uma mesma tarefa. Ele consegue identificar tendências de personalidade e comportamentos da pessoa. Teste AC, teste de concentração. O teste de concentração, ele tem o objetivo de analisar a capacidade do indivíduo de manter a concentração sob pressão por um determinado período. E também temos o MAPA. O MAPA, ele tem sido uma ferramenta fundamental nos processos seletivos de atração de talento. Ele tem dado a oportunidade de identificar esses talentos, identificar pontos fortes de melhorias para o autoconhecimento e também desenvolvimento. Identifica valores, condutas em diversas situações e nos auxiliam muito na tomada de decisão. Em alguns processos, também tem a necessidade de realização de teste de conhecimento, como por exemplo, teste de matemática, teste de português. E também, em alguns processos, realizamos a dinâmica de grupo. Para quem não conhece dinâmica de grupo, a dinâmica de grupo é uma entrevista. A dinâmica de grupo de uma empresa, ela tem um exercício
de atrair, de disseminar o conhecimento específico dos participantes. No entanto, algumas habilidades são valiosas para que a empresa alcance excelência no resultado e na prática. As empresas, elas usam muito a dinâmica de grupo nas contratações, nos treinamentos, clima organizacional e também no engajamento dos colaboradores. Em um processo seletivo, é uma atividade que pode ser utilizada para avaliar o comportamento dos candidatos e auxiliar na contratação, escolhendo o perfil certo do candidato para uma vaga. Normalmente, ela é feita de 6 a 12 pessoas. E para você ter um bom desempenho em um processo seletivo, procure sempre ser você mesmo, manter bastante calma, preste bastante atenção nas explicações e nas orientações, não se incomode em ser observado, trabalhe em equipe, participe das atividades, fale o suficiente e demonstre bastante conhecimento, segurança ao se expressar e mantenha a autoconfiança. Em alguns processos, sempre tem a entrevista final, a entrevista com a empresa. Essa entrevista ela pode ser no próprio RH, diretamente na empresa ou online. Essa etapa, ela é diretamente com a empresa e muitas vezes, antes da contratação, a empresa faz esta checagem com o candidato para verificar as informações dadas pelos entrevistados. E para algumas empresas ainda é necessário o teste prático. O teste prático ele serve para algumas vagas, como por exemplo, vagas de soldador, para comprovar que o candidato tem realmente experiência. O teste prático ele serve para assegurar que as informações constantes no currículo são verdadeiras e que para certificar que as habilidades, as competências dos candidatos diante de inúmeras situações são reais e que ele não vai enfrentar tantas dificuldades no seu dia a dia de trabalho.